Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Virtual Education. Vamos lá falar hoje sobre polarização. O que vem a ser o efeito conhecido como polarização. Nas aulas anteriores, nós aprendemos a respeito de elétrons e prótons. E quando nós temos um elétron e um próton juntos, eles se anulam, as suas cargas se anulam, não é que eles deixam de existir, eles existem juntos ali, e a carga líquida, se esse aqui tem uma carga positiva, esse aqui tem uma carga negativa, juntos a carga é zero, e nós falamos que esse objeto ele está neutro, tá? Ele está em equilíbrio, ele está neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Esse é um exemplo, aqui claro, do átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, marcado pela letra H, ele tem um próton no seu núcleo e um elétron que fica girando em torno do núcleo. No caso, todos os átomos, na prática sim, todos os átomos eles estão em equilíbrio. O que eu quero dizer em equilíbrio? Esse é o átomo de hidrogênio. O átomo de hélio, ele tem 2 prótons no núcleo, ok? E tem 2 elétrons girando em torno desse núcleo. Além de 2 prótons no núcleo, nós temos aqui nêutrons, mas os nêutrons não são importantes para a gente. Mas no caso do átomo de hélio, ok? O átomo de hélio ele tem 2 prótons, 2 elétrons, e aí a gente fala que esse átomo ele está em equilíbrio. Tá, mas o que vem a ser o efeito de polarização? O efeito de polarização é o seguinte: quando os átomos começam a se juntar para formar algumas substâncias, os elétrons eles podem ficar um pouco deslocados. Como assim? Se eu pego 2 átomos de hidrogênio, eu tenho aqui 2 átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem um elétron. Tá? Esse um elétron, quando esses átomos se juntam formando H2, ok? Hidrogênio, o gás hidrogênio como a gente conhece. Quando esses átomos se juntam, esse elétron ele não vai priorizar ficar do lado de cá. E nem esse vai ficar do lado de cá. A gente não vai ter, por exemplo, uma tendência dos elétrons se concentrarem, porque eles ficam em movimento. Quando o átomo se junta, eles podem meio que compartilhar elétrons, os elétrons ficam em movimento. Mas enfim, a ideia na prática, a gente vai dizer que, na média, vou ter sempre um elétron do lado de cá e sempre um elétron do lado de cá. Só que, quando isso acontece, nós falamos que a molécula ela é apolar. O A, prefixo A de sem, polar. Polar de polo. No caso, é tudo junto, ok? A palavra em si é escrita toda junto, a gente fala que ela é apolar, sem polos. Isso quer dizer que esse lado aqui é neutro, porque tem um próton do hidrogênio e um elétron do hidrogênio, e esse lado de cá tem um próton do hidrogênio, um elétron do hidrogênio, então nenhum dos lados tem uma carga diferente de zero. Se a gente somar o próton e o elétron dá zero, próton e elétron dá zero. Só que quando a gente constrói algumas moléculas, uma delas que é uma bem famosa, é a molécula de água. A molécula de água ela tem essa nomenclatura aqui, né? H2O. Eu tenho um átomo de oxigênio e tenho 2 átomos de hidrogênio. E ela se organiza mais ou menos dessa maneira. Aqui fica o oxigênio, ok? E aqui ficam os 2 hidrogênios, tá? O átomo de oxigênio ele realmente é maior que o átomo de hidrogênio. Aí, no caso, o átomo de oxigênio que está aqui, hidrogênio e hidrogênio. O hidrogênio ele tem lá o seu elétron. Ele tem lá o seu elétron. Esse hidrogênio tem lá o seu elétron. Enquanto que o oxigênio tem lá os seus montes de elétron. Tá? No caso, o oxigênio tem mais elétrons que o hidrogênio. Mas isso não é tão importante agora. A ideia é a seguinte. Quando essas moléculas se juntam, elas se juntam assim. O hidrogênio liga com o oxigênio e o oxigênio liga com outro hidrogênio. E essa conexão aqui é o que nós chamamos de água. Tá? Um ponto interessante é o seguinte, lembra lá 2 aulas atrás que a gente falou sobre eletrização, quando a gente atrita 2 substâncias, uma tende a perder elétrons e outra tende a ganhar os elétrons, e aí fica um positivo e um negativo? Isso
essa ideia, tá? Não tem a ver com atrito agora, mas essa ideia, ela vem para cá. Existem átomos que têm uma facilidade de puxar os elétrons. E outros átomos, eles acabam não conseguindo segurar os seus próprios elétrons. O que acontece é que aqui no oxigênio, a quantidade de elétrons é exatamente idêntica à quantidade de prótons. Aqui também, aqui também. Então, se eu somar todos os prótons, vai dar um valor. Se eu somar todos os elétrons, vai dar o mesmo valor. E a soma dos dois, um é positivo, outro é negativo, a soma dos dois é zero. Porém, os elétrons do hidrogênio, ele tende a ficar um pouco mais perto do oxigênio. Vocês estão entendendo? E se esse elétron aqui tende a ficar um pouco mais perto do oxigênio, o que vai acontecer é que se eu olhar para isso aqui como se fosse um pequeno bastãozinho assim, ó, os elétrons eles tendem a ficar aqui em cima, então aqui em cima fica negativo e aqui embaixo fica positivo. Claro que se eu somar os dois, dá zero. Mas essa distância entre o negativo e o positivo, ela é o que nós chamamos de polarização. A gente fala que essa substância ela tem um lado negativo e tem um lado positivo. E esse lado negativo e esse lado positivo, ele concede características específicas para a substância, como no caso, solubilidade. A água, a gente joga as coisas na água e a água ela dissolve aquelas coisas porque ela é um tipo de molécula, isso aqui é uma substância, agora sem o ar, ela é uma substância polar. Substâncias onde a molécula aqui, a formação dela, tem um lado negativo e tem um lado positivo. Em geral, já existem várias substâncias que já têm essa característica polar. Porém, existe também um método, uma forma da gente criar esse comportamento, criar essa forma onde a gente vai ter um lado positivo e um lado negativo, e isso nós chamamos de polarização. Nós conseguimos pegar substâncias não, materiais, metal, por exemplo, e metal, em geral, ele é apolar, mas nós conseguimos deixar ele com um aspecto polar. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Na aula anterior, nós chegamos a dizer que os metais, que são condutores, as cargas dos metais, os elétrons livres, né? Que eles ficam aqui assim, ó. Eles ficam tudo aqui na borda da esfera. A esfera é toda de metal, os elétrons livres vão para a borda. Quando eu aproximo, isso aqui no total, ele tem os prótons, né? Que compõem o metal. Os prótons têm elétrons aqui perto deles. Cada um tem seus elétrons próximos. E os elétrons livres, aqueles elétrons que têm facilidade de sair de um próton para outro, eles se concentram aqui na superfície, na parte mais externa da esfera. Ok? Se eu pegar e trouxer algum material carregado aqui positivamente, cheio de cargas positivas, o que vai acontecer é que esses elétrons do lado de cá, eles vão ser atraídos por essas cargas positivas, e eles vão vir para o lado de cá. Quando isso acontecer, esse outro lado aqui, com a ausência desses elétrons, ele tende a ficar positivo. E aí, quando ele ficar positivo, é como se eu cortasse aqui ao meio, ó. Esse lado, ele está cheio de elétrons, e esse aqui está no caso, com falta de elétrons, né? Com cargas positivas. Se somar os dois, dá zero, porque a gente não adicionou e nem tirou elétrons. Então, isso aqui tem a quantidade de elétrons igual à quantidade de prótons. A questão é a organização deles. A polarização mexe na organização dos elétrons. Você traz os elétrons para um lado e deixa os prótons do outro. E aí, olhando nesse aspecto aqui, é como se eu tivesse de um lado negativo e do outro positivo. Isso nós chamamos de polarização. Isso acontece com os metais, mas também acontece com os nossos dielétricos, o que a gente chama de material não condutor ou isolante, tá? Mas aí a gente vai deixar para a próxima aula. Valeu!